Tudo na paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Se você tiver uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse lá em João, capítulo 3. Vamos ler do começo do versículo 1 em diante, até nós tirarmos uma dúvida. Essa meditação vai falar sobre o novo nascimento, o que significa nascer em espírito. E nós vamos dar uma andada na Bíblia para nós refletirmos sobre esse assunto, tirar algumas dúvidas do seu coração. Está escrito assim em João, capítulo 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus dá essa resposta para aquele homem que estava querendo, realmente ele tinha uma intenção no coração dele de saber o significado do reino de Deus. Jesus fala ao coração daquele homem que o reino de Deus é espiritual. E nascer de novo para Jesus é nascer espiritualmente. Ele estava falando aqui de duas naturezas. Uma natureza carnal, que o sangue e a carne não poderiam herdar o reino de Deus, e uma natureza espiritual. Mas tem aí nesse texto, tem aquele que não nascer da água e do Espírito. Água significa regeneração, limpeza, significa mais ou menos o batismo. Quando você é batizado, você é mergulhado sobre as águas, significando que você foi sepultado, morreu e nasce para uma nova vida. A nova vida é uma vida espiritual. Você morre sua vida carnal, que é inimizade contra Deus, e nasce um homem espiritual. Isso não quer dizer que assim que você sai das águas, você é espiritual. Você começa a aprender a ter uma vida espiritual porque você decidiu no seu coração e creu no teu coração que Jesus era Filho de Deus, o que trouxe a mensagem da eternidade, da ressurreição. Então, se Jesus é o Filho de Deus e Ele nos trouxe a resposta de uma vida após a morte, que significa a ressurreição, nós temos que entender o que nós devemos fazer então, agora que confessamos que Jesus é o Senhor, que confessamos que Ele é o Messias, e que, como este homem creu pelos sinais e maravilhas que ele fazia, ele creu nisso, e ele foi para Jesus e perguntar para Jesus: como que eu entro no reino? Jesus: você vai ter que nascer de novo. E se você não nascer pelas águas, significa a regeneração. Hoje nós podemos falar que as águas é a palavra. Pela palavra nós somos limpos pelo conhecimento da palavra de Deus. E nós vamos sendo regenerados e sendo aperfeiçoados para termos uma vida plena, uma vida espiritual, uma vida com Deus. A partir desse momento nós começamos a andar com Deus. A partir desse momento nós começamos a ter um relacionamento com Deus através da palavra. Pois bem, para que a palavra de Deus entre no meu coração e para que eu nasça espiritualmente,
eu vou ter que destruir, como Jesus disse, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então eu tenho que destruir uma natureza carnal. Eu tenho que destruir dentro do meu coração todos os frutos da carne. E quais são esses frutos da carne que nós temos que ver? Para esse assunto ficar um pouco mais claro, eu vou ler um outro versículo que eu separei aqui, em 1 Coríntios. Se você tiver a sua Bíblia, abre lá em Coríntios, 1 Coríntios. Vamos ver aqui, ó. 1 Coríntios está escrito assim. Eu estou abrindo aqui, já abri, e eu vou ler para vocês. 1 Coríntios tem um versículo que está escrito assim, ó, no capítulo 15. Eu vou ler 3, 4 versículos para vocês, e vai estar escrito assim: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção e ressuscita um corpo em corrupção, sem nenhuma corrupção. Então eu vou semear um corpo de corrupção, de pecado, e vou ressuscitar agora um corpo limpo, sem pecado. Vamos ver como que isso procede, como que isso acontece. Versículo 43 de Coríntios 15, 1 Coríntios 15, versículo 43, está escrito assim, ó: semeia-se em ignomia, em vergonha, e ressuscita em glória. Quer dizer, semeia-se em pecado e ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscita em poder. Então a vida espiritual é o poder interno do homem. E o pecado é a fraqueza do homem. Então nós estamos semeando o nosso corpo em fraqueza, em pecado, em abominação, em condenação às leis de Deus, porque o homem carnal, ele é impossível obedecer às leis de Deus. Nós vamos ver a lei de Deus, o que significa a lei de Deus. Vamos entrar mais claramente no texto, dizendo o seguinte, no 44, diz assim: semeia-se um corpo animal e ressuscita o corpo espiritual. Semeia um corpo animal. Se há um corpo animal, também há um corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem é Adão, foi feito alma vivente, e o último homem é espiritual, foi feito espírito vivificado. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu, portanto ele é espiritual. Qual é o da terra? Tais são também os terrenos, e quais são os celestiais? Tais também são os celestiais. Vamos compreender isto, vamos meditar nisso. Adão era um homem terreno. Adão vivia com Deus no Éden. Ele andava com Adão e Eva no Éden. Adão, no seu coração, decide não andar com Deus, porque Deus é espírito, e ele decide não querer andar mais com Deus espiritual. E aí Deus se afasta de Adão, e aí institui naquele momento a queda de Adão. O que é a queda do homem? A queda do homem nada mais é do que a ausência de Deus. Deus não tem comunhão com o pecado carnal. Então Deus afasta-se do homem, mas ama a tua criação de tal forma que manda um segundo homem, que é Jesus, que era espiritual. Jesus não nasceu da carne, ele concebeu no ventre de Maria, mas ele não veio do mundo carnal, ele não nasceu do mundo carnal, do pó da terra, e depois teve o sopro do fôlego. Não, ele era espiritual,
e veio num ventre carnal. Ele era espiritual e se materializou num corpo carnal. Então, é um Deus que veio em carne. Ele se materializou na carne, mas ele não era carnal. Entenda bem isso. Ele era espiritual e se materializou na carne. Ele era o Verbo, a palavra de Deus, que se tornou carne e habitou entre os homens. Ele não era carnal e depois se transformou no espiritual. Ele era o contrário, ele era espiritual e veio para um homem carnal. Então, Jesus como homem e como Deus espiritual, Jesus como Deus e ele era espiritual, ele veio ensinar os valores espirituais. Para quê? Ora, quando eu fui para Jesus, eu fui em pecado. Eu não fui espiritualmente. Eu fui com vícios, eu fui com hábitos satisfazendo glutonaria, bebedice, orgia, prostituição. Havia sobre a minha vida carnal. Esses eram os prazeres que eu sentia, eram os prazeres que me direcionavam a minha vida. Tudo o que eu fazia era em função da realização da minha carne. Então eu ganhava dinheiro para quê? Para eu comprar um carro novo, para satisfazer a concupiscência da minha carne, para eu andar com mulheres bonitas, formosas, para eu beber, para eu comer, para eu fazer e satisfazer todos os desejos da minha carne. Então toda a motivação da minha vida estava centrado nos desejos da minha carne, da concupiscência. Jesus responde a Nicodemos, dizendo: Nicodemos, para herdar o meu reino, você vai ter que nascer de novo. Não nascer carnalmente, você vai ter que nascer espiritualmente. E nascer espiritualmente é o meu e o seu desafio, porque Deus é espiritual e Ele se relaciona com pessoas espirituais. Não tem como Deus se relacionar com homens carnais no pecado, mas Ele ama o homem que vive prisioneiro na carne e vivifica o homem, trazendo ele a um novo mundo, a um novo nascimento, a uma nova compreensão divina. Aí, quando eu começo a andar espiritualmente, eu vou tendo o entendimento divino, eu vou descobrindo que eu tenho um Deus e que esse Deus tem as suas leis morais, e eu vou me aperfeiçoando, eu vou me moldando às leis morais de Deus. E quando isso eu vou fazendo, eu vou encontrando em mim o aprendizado, a paz. Eu vou encontrando em mim os frutos do Espírito que eu tenho pregado todo esse tempo. Eu vou me lapidando, eu vou moldando. Deus, através do seu Espírito Santo, sabe que é muito difícil. Eu escolhi viver com Deus, mas eu não tenho forças contra o pecado, porque o pecado me dominava. Eu não tenho essas forças, mas Deus, em sua grande misericórdia, manda Jesus para a terra, e Jesus morre na cruz do Calvário e nos deixa o Espírito, o Consolador, que é o Espírito Santo, o ajudador. Esse Espírito vem e habita em mim, me convencendo da justiça, do juízo e do pecado. O pecado eram as coisas que me conduziam à minha vida, que eram aquelas coisas carnais que eu disse. Ele vai me convencendo de que aquelas coisas carnais não vão trazer paz, que excede toda a compreensão humana. Porque, na verdade, eu e você estamos buscando a felicidade. Nós ganhamos dinheiro e compramos carros e bebemos e trocando de mulheres, porque, na verdade, a gente está buscando ser feliz. Nós não estamos buscando com isso ser destruídos.
nós temos uma compreensão de que essas coisas vão nos preencher. E eu descobri na minha vida carnal que eu era insaciável, que eu era uma pessoa vazia e nada me preenchia o meu coração. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu conheci o propósito de Jesus, que Jesus me amou nessa condição pecaminosa, mas teve misericórdia de mim. E quando eu criei que eu comecei a acreditar mesmo que Ele era o Messias, que Ele era o enviado de Deus, e pedi para que Deus me perdoasse. E naquele momento que Ele fala aqui, que nós lemos aqui, que Ele veio por água e por Espírito de Nicodemos, que Ele fala para Nicodemos, aí eu me arrependo das condições pecaminosas minha, do erro, por estar andando segundo os desejos do meu coração. Até vou ler para vocês. Eu estava me sentindo, na verdade, eu sentia o efeito do pecado, da morte. Então a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, que eu estava morto nos meus delitos e nos meus pecados. Então a angústia é um sentimento mortal, o vazio é um sentimento da morte. Quem vai nos preencher verdadeiramente é o Espírito de Deus. Olha só o que está escrito em Efésios capítulo 2. Está escrito assim: e Ele nos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos. Por isso que aquele vazio tem dentro do nosso coração, talvez esteja dentro do seu. O meu agora, Deus preencheu com o teu Espírito Santo. Por isso que eu posso falar com muita clareza para você. Versículo 2, está escrito assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência. Satanás opera satisfazendo esses desejos. No versículo 3, entre eles todos nós também antes andávamos, fazendo a vontade da nossa carne e do nosso pensamento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Ele nos trouxe vida juntamente com Cristo. Quando eu me arrependi dos meus pecados, eu fui até o batismo e me aprofundei nas águas como um ato de aliança com Deus, de arrependimento. Quando eu saí dali, eu saí com um propósito, com uma determinação, com uma decisão no meu coração. Quero, a partir de hoje, conhecer e viver o reino espiritual. Eu quero conhecer o Deus espiritual. Nesse momento, o Espírito Santo entra no meu coração e começa a ensinar a palavra de Deus, para que agora eu tenha uma conduta do Espírito. Não uma conduta carnal, mas uma conduta do Espírito. E eu estou sendo regenerado no meu conhecimento. Se você entender essas palavras, Deus te chamou, te perdoou, te selou com o Espírito Santo, e agora, na medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, Ele vai te regenerando, Ele vai transformando a tua mente. Quer ver onde está escrito? Está escrito lá em Romanos, está escrito em Romanos, eu vou ler Romanos para vocês, Romanos capítulo 12. Se tiver uma Bíblia aí, você pode abrir. Eu vou abrir em Romanos capítulo 12. Está escrito assim, ó. Olha o que está escrito em Romanos. O que está acontecendo comigo, com você, uma vida cristã. Portanto, rogo-vos, irmãos, que pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lembra que
que Jesus falou assim, que o nosso corpo e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então ele fala assim, agora vocês apresentam este corpo carnal, apresentai-vos a mim como sacrifício vivo, dizendo o seguinte, esteja disposto a sacrificar os desejos da carne, porque eu quero te revelar uma coisa boa. Não tem como você me agradar, se você não mortificar os desejos desse corpo. É isso que ele está, apresenta o seu corpo como sacrifício vivo. Olha só, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento racional, mas que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não sabeis o que um dentre vós que não sabeis, mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um de nós. Aqui nesse versículo, ele fala que a única forma de eu agradar a Deus é ter um culto racional. Entender exatamente. Não é religião isso é compreensão de Deus. Não é uma religiosidade, aliás. Isso é uma compreensão de Deus. Nós temos que ter uma compreensão do significado do nascer de novo. O nascer de novo para Deus, a partir daquele momento que você se arrepende dos seus pecados e das obras mortas, da qual os seus pensamentos e a vontade do seu coração e de todo o curso desse mundo fazia. Quando você tem essa consciência, naquele exato momento, você nasce de novo para uma nova vida, para uma vida de esperança, uma vida de paz, aonde o Espírito de Deus vai derramar no seu coração a paz. É necessário que você compreenda que a vida de Deus é espiritual. É impossível agradar a Deus se você não tiver uma vida espiritual. É impossível você ter paz no seu coração se você não tiver uma vida espiritual. Eu vou ler um versículo para você, para que você consiga entender melhor sobre essa vida espiritual, para que você entenda que a alegria está nessas palavras do Espírito de Deus. Quer ver? Eu quero separar aqui esse versículo, diz assim, deve estar em Romanos, isso, olha só, está em Romanos capítulo 8, versículo 6, a inclinação da carne é morte, que é os desejos da carne. Os desejos da carne, que é a prostituição, a mentira, a lascívia, é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando eu me inclino a fazer a vontade espiritual, eu começo a encontrar a paz dentro do meu coração. Os desejos, as obras da carne, para que você saiba, a inclinação, essa inclinação significa a prática dos desejos carnais, vão trazer morte para você, vai trazer a separação entre você e Deus. Deus é vida eterna, é o Espírito de vida. Quando Deus saiu da presença de Adão no começo do jardim do Éden, o que aconteceu? A morte entrou, e todos aqueles que depois de Adão até a lei de Moisés estavam sujeitos à morte, todos estavam morrendo, todos estavam vivendo. Se você ler a história, Caim, irmão de Abel, foram destruídos, as famílias começaram a ser destruídas. Se você ler a Bíblia, você vai ver que as maiores destruições
aconteceram em meio às famílias. As famílias mesmo. Então, se você quer ter paz no seu coração, você tem que vir para o mundo espiritual. Você tem que conhecer as leis espirituais. Eu posso estar aqui, eu posso ficar pregando aqui horas sobre essas leis, mas eu só queria trazer um princípio para você. O novo nascimento é uma vida racional, espiritualmente, servindo as leis de Deus. Os 10 mandamentos você tem que servir, mas o maior de todos eles é o amor. E eu tenho passado esta lei de amar o seu próximo como a ti mesmo, que era a lei que está sobre os 10 mandamentos. A maior lei de Deus é o amor. E eu falei dos 9 frutos do Espírito que tenho pregado. Leia, aliás, leia não, ouça e preste muita atenção, porque é a lei que Jesus veio trazer, está nos 9 frutos do Espírito: longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, amor, gozo, paz. Está ali as leis, e alegria. Está ali as leis do Espírito. Leia, estude aquilo que eu estou falando, porque é um complemento de uma vida espiritual. Uma vida espiritual e um adorador verdadeiro tem que ter essa conduta de vida. Não adianta você ir na igreja, levantar sua mãozinha, dar o seu dízimo, as suas ofertas. Isso é uma obrigação. Você tem que fazer isso porque agora Deus te separou para que você auxiliasse o reino dele, as igrejas dele, e cuidasse dos anjos dele, da igreja, daqueles que trabalham para o Evangelho. É uma obrigação sua. E além disso, dessa obrigação, Deus é tão misericordioso que quando você cumpre essa obrigação, entra prosperidade na sua vida. Eu tenho visto na igreja Tribo de Judá e de Gás o que Deus tem feito naquelas vidas dos dizimistas fiéis e dos ofertantes. Homens que ganhavam e davam um dízimo de R$120. Hoje dão dízimos de R$1.200. Em 3 anos, Deus multiplicou 10 vezes mais o seu salário, para que eles mantessem o reino de Deus e a igreja de Cristo na terra, para que ele levantasse homens para propagar e ensinar você que está ouvindo a andar na conduta e na vida espiritual. O que eu ensino é fazer você andar na vida espiritual, segundo as palavras de Deus. Então, eu estou discipulando você, esse novo nascimento. Essa é a primeira parte. A segunda parte eu vou postar depois, mas a primeira parte termina aqui. O novo nascimento é uma vida espiritual. E a próxima parte, nós vamos entrar mais profundamente nessa vida espiritual. Vou contar alguns exemplos de homens que andaram, foram escolhidos por Deus dentro da Bíblia, e que resolveram servir a carne em vez de servir o Espírito, a palavra de Deus, e as consequências disso. Então você vai aprender demais sobre as consequências de homens que foram chamados para viver uma vida espiritual, que é a única vida que agrada a Deus. De repente, inclina-se a fazer a vontade da sua carne, esquecendo as leis de Deus e os seus mandamentos e a sua vida espiritual, e voltando às obras mortas da carne. O efeito é desastroso, é terrível. Nós vamos estar meditando sobre isso, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você permaneça em oração, buscando a palavra de Deus, jejuando, buscando a compreensão, sendo renovado, como diz aqui, está sendo regenerados pelo conhecimento de Deus,
nós estamos sendo aperfeiçoados no seu amor. E que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.